Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Vamos para mais uma entrevista aqui do nosso canal do YouTube. E eu tenho hoje um convidado super especial, porque é muito versátil. Eu podia fazer um programa aqui com ele falando sobre educação. Ele é professor. Poderia fazer um programa com ele falando sobre saúde. Já atendeu como médico. Acho que hoje não é mais médico não, né? Não atendo mais não. Pronto. Mas ainda estou com o CRM em dia. Pois pronto, está com o CRM em dia, poderíamos falar sobre educação, ou sobre saúde. É um ser político de calor, então poderia aqui eu pedir para ele fazer análises políticas. Antes de Lula e antes de Wellington Dias, ele já falava de combate à fome e de segurança alimentar como deputado federal, fazendo proposições no parlamento brasileiro. Mas eu convidei Nazareno Fonteles, que está aqui, e eu agradeço muito sua presença. Convidei Nazareno Fonteles para falarmos de religião. Essa semana foi marcada pela eleição do Papa Leão XIV. Eu convidei o Nazareno para a gente trocar algumas ideias sobre o momento pelo qual a Igreja Católica vai passar agora no papado de Leão XIV. Então, vou novamente, Nazareno, agradecer sua presença, abrir um tempo na sua agenda para estar aqui conosco. É um prazer recebê-lo. Olha, é um prazer também estar aqui no seu programa, no Pensar Piauí, Oscar, porque a gente sabe da importância que tem, né, essa mídia mais, digamos, mais engajada com o povo. Que tem lado. Que tem uma posição mais clara. E também por esse momento, como você diz, que é riquíssimo de mudança dentro da Igreja Católica, que é realmente de influência mundial, e que, portanto, vale a pena a gente fazer reflexões, comparações com transições parecidas no passado. Eu já adianto aqui para começar o debate, de que a primeira impressão, quando fui questionado em grupos de WhatsApp, mais de amigo, de pessoas próximas, foi de qual era a minha impressão. E a intuição que veio na minha mente foi o seguinte: para mim, Leão XIV vai estar para vamos dizer, o legado de Francisco, assim como Paulo VI esteve para o legado de João XXIII. Essa foi a imagem que me veio e até hoje eu acho que eu estou numa intuição correta. E daqui a pouco você vai detalhar essa imagem aí com alguns pormenores. Evidente, o Nazareno é um estudioso da religião católica, é um praticante, mas o convite para ele vir aqui foi muito motivado por um fato que aconteceu quando da eleição do Papa Francisco. O Papa Francisco foi eleito, e aí, como ele disse agora, os bate-papos de grupo de WhatsApp, naquele tempo o Facebook tinha muita força, muita interação no Facebook, eu acho que foi lá que eu manifestei uma opinião desconfiada sobre Francisco. Afinal, ele tinha vivido o período da ditadura argentina e não se tinha registro de uma oposição forte dele ao período de ditadura da Argentina. E o Nazareno viu meu comentário, que foi esse, e aí me corrigiu: Oscar, mas as pessoas mudam e o Francisco pode evoluir. E aí deu como exemplo Dom Helder Câmara, que no início da sua vida teve até flertando com o integralismo e que terminou como um padre comunista, né? E depois eu vi Francisco fazer quase que uma revolução dentro da Igreja Católica. Portanto, naquela época, a intuição do Nazareno já estava certa. Vamos ver agora. Nazareno, eu queria pedir para você, para a gente começar, para você me falar dos seus primeiros passos na religião. Como foi que aconteceu? Família, vontade própria? Quando que o sujeito, a pessoa, Nazareno Fonteles, começou a dar importância para a religião?
Eu sou de uma família que tinha o costume de rezar o texto diariamente. Então, papai chamava aquela autoridade, né? E mamãe, e a gente reunia os filhos e todo dia nós rezávamos o texto. Então, ir à missa e praticar os sacramentos básicos, né? De confissão, de comunhão. Isso foi no interior do Ceará, na cidade de Acaraú. Isso era muito forte, né? Aí eu ainda, menino, eu ainda vi, né, antes da mudança do Vaticano II, né, as celebrações de Costa. Depois eu vi, o nome era até Monsenhor Sabino de Lima, que era de Sobral, que era a grande diocese, né, que comandava lá também o Acaraú. E ele depois ficou de frente. Até porque o papai era um dentista prático e às vezes ele ia lá. O papai fazia trabalho, então essa imagem daquele homem, também muito sisudo, muito forte, o Monsenhor, ele deixou isso claro. Então, a gente, depois, eu com 14 anos, eu vim para Teresina estudar aqui e vim morar na casa de tia Rita Veríssimo. E tia Rita também era uma pessoa, né, muito religiosa, também E como o papai era um autodidata, que escreveu até livro de interpretação da Bíblia, a Bíblia terminou fazendo parte da minha vida desde cedo. Então, eu era um leitor. Eu, com 14 anos, já tinha lido a Bíblia toda, né, antes de vir para cá para estudar o ensino médio. Então, aquilo foi muito forte. Claro, com uma visão ainda, eu diria, conservadora, que o papai tinha, etc. Mas papai tinha a biblioteca, papai lia os jornais e as revistas da época, como Manchete e Cruzeiro, né? Quer dizer, era um dos poucos na cidade que tinha isso, embora financeiramente muito limitado, mas quando tinha, investia. E ali eu também li, sem entender muito, um filósofo que até hoje está na minha prateleira, Humanismo Integral, de Jacques Maritain, que foi uma pessoa que influenciou, por exemplo, Dom Helder. Eu lendo algumas biografias de Dom Helder, até me senti contemplado pela admiração que eu tenho de Dom Helder, saber que uma obra daquela, que era uma crítica tanto ao marxismo como ao neoliberalismo. Até hoje eu acho que tem muita coisa dele que é atual. E aqui eu tive a sorte de, estudando no Elvídio Nunes, ter um professor que era diácono, ia se ordenar, eu fui à ordenação dele, Padre Zé Paulo, já falecido, atua na paróquia em Lisbão Veloso, que aí eu diria que, como tinha estudado em Recife, sob o comando de Dom Helder, e ali era o quê? 69, 70, portanto já tinha havido o período, né, do AI-5, do 68, ele serviu muito para me ajudar a ter uma visão mais progressista. E daí por diante eu mergulho na teologia da libertação, já na faculdade, em 72, lendo Jesus Cristo Libertador, de Boff. Aí por diante a visão foi outra. E hoje você disse que a sua família rezava o terço diariamente. Você disse que ao chegar em Teresina, jovem, mas já tinha lido a Bíblia. Qual é a regularidade de leituras bíblicas, da Bíblia que você faz hoje? Bom, eu uso a liturgia diária, né, que dá tudo que ocorre na Igreja Católica, né, no mundo todo. Você tem as leituras diárias. Então, eu tenho a liturgia, dentro do banheiro, ela fica, ou então ali no criado mudo, como se diz, da minha cama. Eu boto livros que eu estou lendo de teologia lá também, eu ponho livros lá, assim como às vezes até eu dou para os 3 filhos, dando como sugestão. Então, a minha maneira de manter, eu diria, uma oração, eu aprendi muito cedo que eu orava melhor meditando o Evangelho, sobretudo hoje o de João, mas até os outros também, ou lendo sobre eles, que para a leitura, e ali eu entro e faço minha autoanálise, análise da situação social, onde eu estou, e família, entra tudo junto. Eu oro melhor do que, por exemplo, rezar um texto. E quando eu li Santa Teresinha, né, aí foi que eu me apaixonei por essa santinha. Passou a ser minha amiga do além mesmo, para valer, porque eu vi que ela também tinha dificuldade lá, embora estivesse no Carmelo com o negócio de rosário, ela gostava de ler o Evangelho. No final da vida, ela só lia o Evangelho. Aí foi que eu disse, olha, rapaz, eu estou certo, está aqui uma pessoa que vai me ajudar. E aí, embora eu tivesse estudado os exercícios ignacianos, tentei praticar um tempo, depois eu vi, não, isso aqui está artificial. Aí eu digo, eu já gosto da leitura, então vou ter a liturgia diária, e até hoje eu faço isso. Quando eu quero ter uma, digamos assim, uma profundidade maior, aí eu vou pegar, ler o capítulo 13
ou 14, ou 15, ou 16 do Evangelho de João, não é? Porque aí está a cerimônia do lava-pés, está a traição de Judas, né? Está depois a traição de Pedro, aí vai nas coisas. Você vê todo esse complexo, a despedida dele, o discurso que está ali. O primeiro Evangelho de João é o suprassumo. Dali eu devo ler o resto da Bíblia. É ali que eu me concentro hoje, essa é a visão que eu tenho, para orar, meditar e compreender, digamos assim, as mensagens, sobretudo do Novo Testamento, que é realmente a novidade que Cristo trouxe, para inserir na realidade social do meu momento histórico. Aí você falou que seu pai era autodidata, até aqui você está falando de uma prática religiosa muito a partir de você mesmo. Então eu pergunto agora, com que regularidade você vai à missa? Antes da pandemia, eu ia regularmente. Durante a pandemia, eu aprendi a assistir via Aparecida, né? Onde eu vi a pregação de Dom Orlando Brandes, por sinal, gostei muito. Eu, mamãe Nereida, que nós três assistimos. E isto fica agora intercalado. Quando dá certo, a gente vai à missa presencial, que é muito melhor, não tem nem dúvida. Mas quando há dificuldade com a gente 8 horas da manhã, do dia de domingo ali, terminando o café, nós vamos lá e assistimos a Aparecida. De maneira que tenha sempre essa permanência, né, desta, vamos dizer assim, desse costume, né, que se preserva. Eu vou às missas Nazareno e observo todo o transcorrer dela, mas eu paro muito na homilia que os padres fazem. Às vezes tem aquele padre que me faz sair da igreja mais leve, tentando entender melhor o mundo. Tem umas homilias que, me perdoe a palavra, mas, para ser sincero, me dão raiva. Como é que é o católico nazareno numa missa presencial ou ver pela TV, escutando uma homilia dos padres? Como é que aquele momento ali? Porque ali ele está basicamente fazendo a interpretação dele dos evangelhos e dando uma opinião dele, e a missa não é uma coisa assim que você possa participar. Ela é do padre para os católicos. Como é que é isso? Olha, eu considero que o momento do sermão é a parte que eu diria mais social, de maior impacto que o líder católico que está ali, o pastor, deveria ter. Então, é muito ruim quando um sacerdote vai despreparado para a homilia. Eu considero isso um desrespeito à própria missa. Não adianta celebrar o ato litúrgico se a tua palavra para pregar, para atingir os corações, foi fraca. Porque ali virou uma rotina. E rotina não renova os corações. Essa é que é a verdade. Não renova a mente, não há conversão, né? A palavra é que transforma. Jesus foi esse grande pregador. A sua palavra era a sua vida, porque ele era coerente e pleno. Nós temos as nossas deficiências, mas o motivo para que a nossa palavra tenha coração, tenha autenticidade. A pior coisa que tem é um sacerdote ter um comportamento e pregar outra coisa. Isso depõe contra o que ele de fato diz seguir, como seguidor de Jesus. E eu, Oscar, lhe digo com a maior tranquilidade. Para mim, a missa deveria ser uma coisa muito mais democrática, devia ter participação das pessoas, ter uma rodada de conversa, até para o padre perceber quais são as interpretações que estão na mente do povo. Parece que as pessoas têm medo de povo. Parece os políticos tradicionais, né, que não gostam de povo, não quer participação. Mal as eleições ainda, às vezes, com algumas, né, enroladas aí, por aí, mas reunir, ter a participação, né? A igreja tem que ser participativa. E a igreja dos 3 primeiros séculos, antes de Constantino entrar e deformar até o modelo de hoje, que lá em Trento faz só consolidar, pela qual eu sou um crítico, a governança da igreja eu sou um crítico, porque para mim, Jesus que Nós vamos já chegar aí. Venceu barreiras com a mulher, com as crianças naquela época, ele era plenamente democrático. Eu vou já tocar nesse assunto. Antes eu quero que você me diga
por que ali nos anos 70 você quase não ouvia falar de igrejas evangélicas no Brasil. E de lá para cá elas vêm crescendo muito. Que fenômeno explica essa migração dos brasileiros para os evangélicos, deixando o catolicismo mais pequeno? Sem dúvida, requer mais estudo, né, de uma dimensão mais complexa para explicações. Mas de muitas reflexões que a gente também tem lido sobre o fenômeno, há um detalhe importante. Primeiro que é aquele financiamento norte-americano que houve para invadir aqui e no momento ali, vamos dizer que ele interfere na própria ditadura militar. A gente sabe que os americanos entraram aqui e foram, né, ajudar a construir esse momento. Ele arrefeceu muitas lideranças, né, eu diria, um pouco mais progressista. Um Dom Helder daquele teve aquele destaque, um cardeal Arna, por exemplo. Nós tivemos várias pessoas de destaque, né? Um Paulo Freire que foi exilado e outras pessoas que foram exiladas, outras lideranças, Darcy Ribeiro, etc. Mas eu digo, dentro da própria igreja, essas lideranças tiveram um papel muito importante do enfrentamento com a ditadura. E aí vem as SEBs, que são, eu diria, a mãe da teologia da libertação. Essa que é a verdade. A igreja mais comunitária, mais povo de Deus, do jeito que estava no Vaticano II. A gente tem que entender que o Vaticano II está ali concluindo, a ditadura aqui está começando e espalhando na América Latina. Ao mesmo tempo, esse fenômeno, que inclusive influenciou partidos de esquerda como o PT. Aí veio o pontificado de João Paulo II, que foi um adversário disso. E os Estados Unidos investiu, como o Frei Beto disse recentemente, para destruir também as SEBs. Então, quem foi atender e cada vez mais está atendendo os mais pobres na periferia, em vez de ter essa visão mais comunitária da igreja, são os protestantes, são os evangélicos. Uma visão conservadora, não aquela visão libertadora que tinha as SEBs, mas eles dão assistência para as necessidades, procuram resolver os problemas das pessoas que foram lá. E a nossa igreja católica, muito formal, né? Uma coisa complexa, a maneira como ela se faz institucionalmente, né? É realmente uma coisa muito atrasada do ponto de vista desta permeabilidade popular que o Vaticano II colocou, mas infelizmente, e depois veio o Bento, piorou mais ainda. O Francisco fez esta volta. E eu acredito, inclusive, que o Papa atual, pela sua fala, inclusive, de hoje, antes de eu vir para cá, dirigido aos cardeais, é para continuar o legado de Francisco. Eu acredito que... E diz também do Vaticano II. Eu acredito que a ideia de povo de Deus, que ficou sufocada antes e que prejudicou a nossa, eu diria, esta visão mais popular que a igreja tinha pelo Vaticano II e pela teologia da libertação, e que permitiu que os evangélicos crescessem e tende a crescer cada vez mais, porque agora a visão conservadora deles começa a se tornar muito mais ampla, que se misturou com a política, não é? E tem gente investindo nisso, confundindo partido com igreja. Então vamos lá. Jesus Cristo e igreja, onde eles se combinam, onde eles se distanciam? Olha, Jesus está lá nos evangelhos. Quanto mais se medita os evangelhos, percebe que Jesus criou um grande movimento de mudança de vida. É como se viver, vamos dizer, próximo desse Pai amoroso. É praticando o amor. E ele mesmo, o único mandamento que ele ensina, está lá no capítulo 13 e no capítulo 15, se repete, do Evangelho de João: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. E ele fez isso. E ele diz isso na última ceia, se preparando para o sacrifício. Ele avisou, ele conscientizou tudo o que era. Faz a cerimônia do lava-pés para dizer: o meu amor é serviço aos outros. Lá nos outros evangelhos, não só de João, mas você vai lá em Marcos e Mateus, há um momento que ele diz: eu não vim para servir. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Quer dizer, mostra como de fato a essência da mensagem de Jesus é o amor gratuito na prática, o que eu chamo a gratuidade ativa.
Eu procurando a oportunidade de me doar, de servir aos outros, de ajudar os outros com os meus dons, com os meus talentos, com aquilo que Deus me deu. Ter a vida como um dom e ofertá-la. Né? Pode ser com a competência, como um professor, como um médico, como for, pode. Dentro da honestidade, fazer aquilo que for possível. Isto é a grande mensagem. Igrejas e religiões foram criadas a partir dele. Então, se elas querem ser renovadas, elas têm que apostar primeiro em Jesus do Evangelho e a instituição ficar em segundo lugar. Ela é meio, ela não é fim. Porque senão comete o mesmo erro das corporações, que defende seu próprio umbigo e não o social, o bem comum. E aí querem ratear o Estado, o dinheiro da sociedade, os bens da sociedade, para ter os melhores salários, por exemplo, as melhores vantagens, as melhores mordomias, e o povão que fique lá. Isso também é anti-evangélico. Então, a igreja precisa ser menos corporativa, menos hierárquica, menos eclesial e cheirar o povo mais. Sentir o povo, deixar o povo participar mais, dar mais palpite, ser uma igreja mais participativa. Durante sua fala, você fez uma crítica, eu acho que a Constantino, não fez? Isso. A Constantino. Traz aqui para a nossa audiência aí, em algumas palavras, o que aconteceu e, na sua visão, a partir dali, o que aconteceu? Bom, os 3 primeiros séculos, né, Constantino entra no 4º século, aí tem lá o Concílio de Nicéia. O que ocorre? É que antes o movimento, o cristianismo, ele acontecia nas casas. Isso que a gente chama hoje a celebração eucarística, ela era partilhada na mesa, reunido como Cristo fazia e renovava ali, né? Aquele amor era mais concreto, era uma visão de vida partilhada, né? E não só essa simbologia que depois ficou dentro do templo. Não tinha a questão do templo, não tinha a questão sacerdotal. O sacerdotal era ligado aos judeus e aos pagãos. Porque para o Império Romano, os cristãos eram ateus. Porque o Deus dele era o imperador. Se não acreditava no Deus dele, não tinha as rotinas e seguia o sacerdote dele, era considerado ateu. Quer dizer, os cristãos naquela época foi. O que o Constantino fez? Como o cristianismo tinha crescido demais, já tinha generais, soldados e tudo, que declaravam que eram cristãos, mesmo que lhe custasse a vida. Ele viu que não tinha como resolver. Ele optou o quê? A se declarar cristão e oficializou. Aliás, o sucessor dele fez a oficialização mais radical ainda, tornou a religião oficial. Aí a confusão foi pior, né? Estado e religião. E isto, a meu ver, arrefeceu todo o cristianismo autêntico que a gente tinha. Surgiu o sacerdote, surgiu a questão dos sacrifícios, tudo que Cristo tinha abolido. Que o sacrifício único que Jesus fez foi com a sua vida. Não tem que ser repetido mais por sacerdote. Não existe mais sacrifício para ser oferecido. É o sacrifício da minha vida. Eu, como seguidor de Jesus, que oferto a minha vida para que esse reino possa existir, um reino mais fraterno, essa sociedade. E é assim que todos têm que fazer. Não é? Não é eu estar ofertando mais. Não existe isso. Para Jesus, e de tudo que eu estudei e ver, não existe. Então, o Constantino ajudou a igreja a ser hierárquica, sacerdotal, mais excludente, separando mais o povo, porque antes até a escolha do que chamavam presbíteros, que era como se fosse mestre, ou mesmo bispo, era quase uma escolha popular, participavam os diáconos, aqueles que correspondiam ao outro, populares, era uma coisa muito mais participativa. Então, portanto, que há muita gente que escreveu livros aí, pessoas, né, da Igreja Católica, defendendo a eleição dos bispos. Ora, como é que o Papa, que está lá na cúpula, é eleito por um colegiado e o bispo é nomeado pelo Papa que está lá em Roma? Isso é um absurdo. Tem que ser eleito aqui pelos leigos que participam, evidentemente, tem que ter um critério, que é o leigo que participa. Não tem o Conselho de Leigo? Podia se ampliar mais isso. Os padres, os diáconos, as freiras, todos os setores tinham que participar e fazer uma proposta. Pode depois pegar o daqui e mandar para outro canto? Pode. Talvez isso merecesse uma discussão dentro do colegiado da CNBB. Certo? E a outra coisa, para mim, a igreja não devia ter Estado. A igreja tem um Estado. O Papa é um político, é um chefe de Estado.
Essa é outra confusão que as pessoas tentam esconder. Nós temos embaixadas, que é um custo danado, tinha que acabar com as embaixadas. Basta existir o colegiado, a sede da CNBB deveria estar decidindo essas coisas. Era acabar com esse negócio de Estado, certo? Para que, de fato, sobrasse mais recursos, para que a evangelização acontecesse e houvesse essa descentralização. A sinodalidade que o Francisco prega e que Leão XIV diz que vai continuar, significa isso. Agora, mexer nisso, chegar na cúpula, acabar com as embaixadas, que seria uma grande reforma para fazer, talvez mais importante neste momento do que outras reformas que envolvem, vamos dizer assim, coisas, valores mais pessoais, mais familiares, né? Como a questão da ordenação das mulheres. Eu acredito que acabar com as embaixadas, valorizar os colegiados, que é a sinodalidade, e a participação dos leigos é muito mais revolucionário. Porque, em seguida, a participação da mulher vai se tornar natural. Não vai ter mais na frente nem a encrenca, porque não se ordena mulher, porque não se ordena casado e por aí vai. Vamos aqui, daqui a pouco a gente pega esse tema aí. Você estava falando que a mistura entre igreja e Estado. Foi ruim. Eu não sei eleições passadas, mas eu acompanhei mais a miúde da morte de Paulo VI para cá. Certo. E se você observar, menos na de Francisco, mas mais agora na de Leão XIV, a presença da imprensa, a presença das redes sociais é muito forte. É como se fosse uma Copa do Mundo. Não é uma coisa da igreja, daqueles que professam fé. Tá? É um espetáculo. É um espetáculo. E aí, como espetáculo, há um grande questionamento. O próprio Pensar Piauí trabalhou isso. Aí, o próximo Papa vai ser conservador, vai ser progressista. Né? Leva-se para a religião algo mais essencial da política. Não tem muita confusão aí não, Nazareno? Não é isso que isso também é essa história de igreja e de Estado? Eu acho assim, Oscar, existe uma coisa, uma confusão de palavras, inclusive com gente, eu diria assim, de grande informação, que é o seguinte: religião, igreja é uma coisa, espiritualidade, fé e evangelho é outra. Agora, a religião usa o evangelho, a religião tem a questão da fé, tem a espiritualidade, sim, mas eu posso ter fé sem ter igreja, sem ter religião. Elas são importantes porque elas formam, nos ajudam a entender, etc. Mas eu estou só querendo dizer, eu Sim. posso depois ter a minha fé, independente de tudo que aprendi com a religião ou com a igreja. E ela ser muito mais viva do que quando eu frequentava. Estou só querendo dizer isso. Isso é plausível e a gente vê muitos exemplos. Então, o que não pode se separar, e eu nunca separei, é a minha fé com a política. Porque a minha fé é no que eu acredito, e o que eu acredito eu levo em todas as dimensões da minha vida. Eu aprendi isso mais claramente com Gandhi. Gandhi diz, olha, só que Gandhi usou a palavra religião, porque para ele a religião nessa hora está sendo sinônimo do que eu chamo de fé. Eu não posso separar, porque isso é uma falta de coerência. Eu luto pela verdade, é por isso o meu Deus é o Deus da verdade, como é que na política não vai ser? Então, nesse ponto, eu sou gandiano. Gandhi foi uma pessoa que teve uma presença muito grande na minha vida desde 72. Eu leio a autobiografia dele e logo em seguida estou com o Jesus Cristo Libertador do Boff. Por quê? Porque o Gandhi ele se inspirou no Sermão da Montanha para criar não violência. Dali ele percebeu que ele não precisaria mudar de religião se fosse praticar fraternidade. Ele disse que se acabasse tudo que existisse aí, de ficar só o Sermão da Montanha, aquilo era suficiente. Você vê o ponto que foi a grande inspiração dele. Então, quer dizer, Jesus chega em todos os lugares, independente de religiões, através desse exemplo do amor que se doa, né? E isto deve ser a essência. Quando você pega instituições que têm organização e é para atuar numa linha, e a outra, Estado, por exemplo, igreja, aquela religião. Aí sim, nós estamos cometendo uma confusão, porque você está exatamente fazendo com que a institucionalidade, que tem destinações diferentes,
Você imagina o seguinte, eu pego a escola e digo que ela agora vai cuidar de dirigir hospitais. Ou ela vai fazer o papel, certo, de uma unidade básica de saúde. Vai virar uma confusão, você está entendendo? Porque ali a destinação é aquela, podemos até falar disso aqui. Do mesmo jeito, o hospital tem uma certa destinação. Então, a meu ver, isto foi uma conquista ali, né, que já vem logo depois da Revolução Francesa, esse embate, e que, de fato, essa separação foi se consolidando, mas nunca ela ficou 100%. Nós temos sempre as misturas, que são feitas geralmente nos bastidores, que influencia a visão das pessoas. Então, como é? Eu tenho bispos conservadores, tenho, porque a visão de formação é dele. Consequentemente, a maneira com que ele pratica a religião, ele transmite a interpretação do evangelho, é a visão conservadora da política que ele segue, da cultura que ele bebeu. Às vezes até inconscientemente. Ele nem percebe. Às vezes ele está dizendo, não vamos partidarizar, mas quando está no conservador, não está partidarizando. É quando está no contraponto, na crítica pelo lado, vamos dizer, mais democrático, mais progressista. Então é importante isso. Eu acho que através da fé, sim, nós podemos ter um debate menos farisaico, menos hipócrita. Através da minha fé, por exemplo, eu posso pregar Jesus e não estar necessariamente alinhado nem com a Igreja Católica, nem com o evangélico, nem com nenhuma religião cristã. O Jesus que está lá no Evangelho de João, ele pode ser seguido por ateus, hindus, e ele não ter viver essa cultura, né, religiosa que nós temos, digamos, na Igreja Católica ou nos evangélicos. Isso é o que eu acho, é a minha visão. Você pode. E nisto, eu acho que esse Jesus da gratuidade, esse Jesus leigo, Jesus não foi sacerdote, ele foi leigo. Esse Jesus leigo, ele precisa ser melhor conhecido da juventude, ele precisa ser melhor divulgado, para que as pessoas se aproximem sem medo, não ter só essa visão da repressão, do doutrinarismo, tudo é pecado. Tem uma visão amorosa, misericordiosa, de compaixão. Esse que se aproximou de pecadores de todas as formas, do mesmo jeito. Esse é o Jesus que precisa ser melhor conhecido, que muitas vezes as nossas igrejas têm deixado escondido nos altares. Leão XIV, aliás, o Robert Francis Prevost foi eleito. Martínez, tem o final. Não tinha anotado aqui, não. O pessoal esquece. Foi eleito Papa e adotou o nome Leão XIV. Como é que você viu isso? O que o norte-americano Robert Francis Prevost quis dizer para o mundo quando puxou para si o nome de Papa Leão XIV? Olha, primeiro eu achei uma coisa muito positiva, mas depois que ele mesmo falou por que ele escolheu, aí eu diria que eu passei a ter uma admiração mais forte por esse novo Papa, que a princípio eu vi com uma certa reserva, né? Mas sabendo que ele teve numa comunidade pequena, a diocese dele, onde ele foi bispo, era mais ou menos 600 e poucos mil habitantes, distante aí, mais de 600 quilômetros da capital do Peru, Lima. Então, essa vivência dele, ele também como agostiniano, que dirigiu por 12 anos, né, foi o provençal lá atuando. Ele foi bispo já, eu diria, tardio, nomeado já pelo Bergoglio, pelo Francisco, não é? Então, ele teve essa amizade em 2014. Então, quer dizer, tudo dele, cardeal, recente, ele terminou tendo essas aproximações muito depois de um trabalho de base. Mas ele diz lá, por que escolhi Leão? Porque o Leão XIII, a gente sabe que foi o Papa que criou a doutrina social da Igreja. Com a Rerum Novarum, ele defendeu o direito dos trabalhadores, final do século XIX, né, ele morre no comecinho do século XX, e eu tenho assim, uma certa referência, porque como eu gosto muito de Santa Teresinha de Lisieux, e é o Papa com o qual ela foi se encontrar com a família para tentar ver se entrava no Carmelo antes da idade que era permitida. Então ele teve essa novidade. E o que é que o Leão XIV disse? Pois é, agora que nós temos a nova tecnologia, a inteligência artificial, ameaçando de novo o trabalho, correndo o risco de aumentar a desigualdade, é como dizer assim, eu quero ser esse novo Leão XIII. O Leão XIII foi da Revolução Industrial mais antiga, que estava ali borbulhando no final do século XIX para o século XX, que estava surgindo o carro, logo em seguida veio o avião, né? Eu acho que quando ele morre,
acho que o Santos Dumont já tinha dito algumas coisas, como estava lá na Europa, ele deve saber disso. Então ele estava vendo novas armas, muitas coisas sendo feitas, etc. Então ele fez essa comparação. Olha, para eu que estudo inteligência artificial já há alguns anos, isso aí me animou, porque eu acho que precisa a igreja aprofundar, sacerdotes, pastores, teólogos, estudar e praticar, sobretudo, esta forma que a gente chama generativa, GPT, Gemini, Claude, né? Tem um monte né? Llama, etc. Mas ele precisa trabalhar. Eu estou trabalhando, eu estou praticando isso. Minha gente, a gente tem que fazer a crítica à inteligência artificial conhecendo na prática. Porque ficar só nos livros, eu li vários livros, só crítica, eu vou aprender. Quando eu comecei a aprender, eu digo que isso aqui tem que estar nas mãos dos trabalhadores. Por isso que eu me animo quando eu vi essa decisão na qual eu compartilhei como conselheiro para que tivesse inteligência artificial como disciplina aqui nas escolas básicas, que o governador Rafael decidiu. Eu lhe digo que me alegrou o coração, porque as pessoas precisam saber o que é. Aí ela pode criticar, refutar, regulamentar melhor, não ficar só os técnicos lá de cima com os parlamentares dizendo qual é a regulamentação. Aí ter pessoas que praticam e dizem, não, isso aí está errado, tem que ter auditoria do algoritmo, o algoritmo pode ser assim, pode ser assim. Aí é milhares de pessoas, vira cultura. Aí a gente faz uma regulamentação que o povo entende. No início do programa eu falei que ele podia falar de educação, de saúde, de política, e ele pode falar sobre inteligência artificial muito. Então nós vamos ter que fazer muitos programas aqui com o Nazareno, muitas entrevistas. E tem uma que eu estou aqui guardando no bolso, porque nós temos um quadro aqui que é Me Conte Sua História no PT. Eu já fiz com a Oneide Rocha, já fiz com o Cantídio Filho, já fiz com o Antônio Neto, e você é um dos nomes que está aqui na agulha para mais tarde a gente trazer de novo para cá para você contar a sua história no PT. Mas vamos voltar para o Papa, para a Igreja Católica, para Leão XIV. Até a gente se acostumar com o nome, claro. Leva um tempinho. Fica gaguejando em torno do nome do Papa Leão XIV. Mas você, numa fala sua aí, você disse: precisamos aproximar a história de Jesus dos jovens. Isso. O mundo, não sei quantos bilhões de pessoas, e da forma como a igreja está organizada, tem que ter padre para esses bilhões de pessoas. E há uma escassez de formação de padres. Como é que a igreja vence esse desafio? Muita gente e uma estrutura que, eu diria, impede que os seus representantes cheguem. Claro. A princípio, Oscar, são reflexões que outras pessoas já tiveram. Um caminho, digamos, eu estou aqui na Igreja Católica. Vamos fazer uma transição moderada, suave, sem turbulência. O que custa os diáconos celebrar a missa, por exemplo, sob delegação do sacerdote, que está ali, e a anuência, evidentemente, do bispo, em tal comunidade? Ele só põe aquela comunidade. Aí ele vai fazer todo dia naquela comunidade. Ele vai aproximar do povo. E tem uma delegação. Não existe os ministro da comunhão, ministro disso. Eu posso batizar uma pessoa se ela estiver com risco de vida. Ora, o batismo, eu diria que é o sacramento mais importante que nós temos. Porque sem o batismo, o que é que vale os outros? Para poder se dizer, para se dizer de inclusão, é o batismo, né? Os outros foram criados posteriormente, mas é o batismo que já existia até na época de Jesus. Então, se até o batismo eu posso fazer como leigo, imagina um diácono não poder celebrar uma missa, porque lá tem a Eucaristia, que é um sacramento a mais. Então isso é uma visão, a meu ver, elitista, que está dentro da igreja, que precisa mudar. Segundo, um monte de padres casados, que ficaram aí segregados, marginalizados. Pessoas que tiveram uma formação. Poderiam ser reativadas, claro, uma reciclagem, uma atualização, e também poderiam, claro, olha a sua vida, o seu comportamento, como é que está. Mas se a igreja se aproximar dos jovens, automaticamente tem mais jovens querendo se tornar sacerdote. Ou pelo menos vai ter mais gente que quer pelo menos se tornar diácono. Daí você vai ver a possibilidade depois de ter a diaconisa, que a igreja, por exemplo, anglicana, as outras igrejas já têm, certo? Talvez seja a primeira etapa.
ter a mulher diaconisa mais na frente. Primeiro eu diria os diáconos celebrarem, que tornaria a coisa mais popular, a igreja iria se expandir, aí sim, o cara está celebrando lá na base, o diácono está começando a beber na fonte, ele vai começar a resolver problemas, inclusive, né, em relação aos evangélicos. Ele vai estar lá atuando com a estrutura da igreja, levando isso, respeitando os sacerdotes, sabendo que ele tem um momento só ali. A meu ver, essa seria uma revolução. E eu não acredito que haja algo que haja um impedimento. O bispo nosso pode tomar uma decisão dessa. Talvez ele tivesse que ir lá, chegar, depois que ele tomasse a decisão e começasse a fazer, talvez alguém aqui, um conservador, reclamasse, ele tivesse que ir lá em Roma e chegar e conversar. A vida é assim, né? Quantas ordens foram criadas assim, para depois chegar, inclusive dos leigos, né? Para poder virar uma ordem e tal, e o Papa sozinho lá sancionar. Então, a meu ver, é preciso ter bispos mais ousados, que pensem mais com carinho com o povo, diminuir essa corporação sacerdotal, saber que isso é um serviço. E o diácono pode perfeitamente fazer isso. É a minha sugestão. Depois nós vamos para a diaconisa, ordenação de mulheres, que eu defendo claramente, ordenação de casado, claramente. Até acho que um leigo preparado deve celebrar missa, né? Isso aí pode até o pessoal não entender, mas à luz do Evangelho de João, à luz dos 3 primeiros séculos, isto era perfeitamente possível. Por quê? Porque se eu celebro nas comunidades, eu estou na minha casa, chamo os amigos e digamos que compartilhamos a mesma fé e sentamos à mesa, nós podemos ler o Evangelho, pregar ali em relação dentro dessa realidade e ali ser a nossa Eucaristia. Eu acredito piamente nisso. Esta é a minha fé. Muito bem. Falamos aqui muito de igreja, um pouquinho do Papa Leão XIV, mas recentemente eu estive numa solenidade de um movimento que você lançava aqui no Piauí, junto com, eu não tinha dito, mas não podia terminar a entrevista, com o governador do estado, Rafael Fonteles, que é filho do Nazareno. Que movimento é esse? Vamos dar uma divulgada no movimento. E como é que ele está caminhando? Certo. Olha, Oscar, eu diria que hoje posso até estar iludido, né? Porque tudo que tem começo, a gente sabe que a gente se empolga mais. Mas, se Deus permitir, será o movimento do resto da minha vida. Eu vou dedicar tudo o que aprendi, que refleti nas diversas dimensões de minha vida, só para esse movimento. Já estou, inclusive, ministrando cursos para preparar as lideranças, para que as pessoas entendam melhor essa questão da fraternidade cristã, da gratuidade, né, de Jesus. E tudo isso está, vamos dizer, sendo bebido no Evangelho de João. E nos grandes intérpretes do Evangelho de João que eu tenho estudado ao longo dos últimos anos. Isto, a meu ver, tem a ver com aquela parte anterior. Este Jesus da fraternidade cristã, do amor gratuito, que está lá no manifesto escrito, que é o que nós vamos seguir, ele dialoga com os jovens. Ele dialoga através da inteligência artificial, das novas tecnologias. Basta lhe dizer que durante os cursos, a participação, por exemplo, a gente põe uns PDF. Eu boto lá, pessoal, usando a aula invertida, né? Quer dizer, primeiro mando o pessoal ler. Como eu sei que muitos não lêem lá, porque são super ocupados, aí eu faço o resumo orientado, dirigido, com a IA dos textos. O texto, às vezes, tem 40 páginas, reduz a 3. Certo? Tem 200, aí bota 10. Todo organizado, capítulo com a IA. Ora, a IA veio para isso, nós podemos evangelizar. Então, estou só mostrando que a gente vai usar tudo isso. Por enquanto, nós temos um Instagram, um site ainda. Basicamente, o Nazareno alimenta. Eu ainda não tenho uma assessoria digital, estou atrás de uma pessoa, porque eu preciso ter uma pessoa que eu possa orientar ali, dialogar e fazer, digamos, a formação dela do ponto de vista do conteúdo, para que ela tenha condição de, digamos assim, compreender as demandas quando eu fizer. Eu não tenho que estar fazendo vídeo. Oscar, para tu ter uma ideia, eu me matriculei várias vezes em esses cursos de vídeo, para aprender. E Nereida, minha esposa, diz assim, rapaz, tu está gastando dinheiro e eu vejo que você não está fazendo os cursos, porque eu olho aqui, cadê a sua vida? Você não está fazendo os cursos. Ela está certíssima. Eu disse, meu filho, que vive atrás de um que preste. Eu não consegui. Eu disse, agora com o IEL, eu tenho certeza que eu resolvo. Aí no outro dia eu paguei um aplicativo.
Ô, rapaz, agora eu faço um vídeo todo dia. Eu só faço dar o script, o Pablo ilustra e faz tudo com inteligência artificial. Eu transmito minhas mensagens ilustradas. Hoje mesmo eu peguei um pensamento do Zé Saramago, que ainda não está lançado, vou lançar depois dessa entrevista, mas o vídeo já está pronto. Eu digo, eu quero fazer um vídeo com essa citação do Saramago. Eu só fiz... Em 3 minutos eu tinha um vídeo pronto. Inteligência artificial. Movimento Fraternidade Cristã vai ser movido com corações, mente e inteligência artificial no que eu puder usar do que eu já aprendi. E eu quero ter, por exemplo, uma assessoria digital, uma jornalista ou um jornalista que aprenda a trabalhar com isso, porque a velocidade é outra. E nós temos pressa de divulgar esse Jesus laico, esse Jesus da gratuidade ativa, independente da religião A ou B. Eu tenho a minha e continuo na minha. Eu quero deixar bem claro que eu amo a minha igreja. Mas eu sou um crítico da forma que ela existe, porque a consciência dos próprios autores desta igreja me ensinaram o quanto ela está defasada para o mundo de hoje. Então seria anticristão, falta de caridade, eu não fazer a crítica à minha própria igreja. Assim como eu faço ao meu partido, assim como eu faço ao Estado, eu faço ao governo, sem precisar aparecer. Eu vou nos bastidores, a gente às vezes tem que dar o recado duro, não precisa as pessoas saberem, porque isso também é caridade. Jesus não gosta que a gente ande aparecendo demais, tem que aparecer só se for para o bem comum, exclusivamente essa gratuidade. Eu acho que você avançou nos temas aí, mas eu queria ficar no movimento Fraternidade Cristã. Você falava que tinha um site. Eu tenho Qual só site? o Instagram. O Instagram, ele é Movimento Fraternidade Cristã. Movimento. Fraternidade Cristã. Então é @Movimento Fraternidade Cristã, exatamente. Muito bem. Nele está o manifesto que nós aprovamos no dia 8, né, que foi lançado no dia 8. Estão também outros documentos, um texto que até lhe dei aqui hoje, né? Está lá em PDF, que é de um acúmulo de 2 anos de reuniões que eu vou fazendo com um grupo de 20, 30 pessoas meditando à luz do Evangelho de João. Você disse que está fazendo cursos de formação. Estamos fazendo e depois nós vamos multiplicar mais. Aí eu acredito que com a IA e usando tecnologia como o Zoom, à distância, nós vamos poder fazer coisas para muito mais lideranças que queiram, sejam sensíveis ao movimento e para não dirigir, né, de qualquer jeito, ele tem uma matriz mínima. Então a gente desenhou um mini curso, aí de umas 20 horas, num aperto nós podemos reduzir para 10, né? Digamos, precisamos fazer uma coisa mais rápida, mais simplificada, e assim vamos tentando construir e multiplicar uma formação para o movimento Fraternidade Cristã. E esse movimento, você fez toda uma leitura crítica da igreja, esse movimento então quer contribuir para a renovação de igrejas, partidos, movimentos sociais, sindicatos, as corporações que muitas vezes ficam presas ao seu próprio umbigo, se ela compreender a categoria da fraternidade. Olha, Oscar, eu tenho dado palestra. No outro dia me convidaram na FAPEP. Fraternidade é um dos tópicos da Revolução Francesa. Exatamente. Aí eu fui beber. Igualdade, liberdade, fraternidade. Mas a fraternidade foi esquecida, como diz então, alguns as igrejas, autores. Os partidos, as organizações como um todo só estão praticando a liberdade e a estão buscando. E aí, nessa leitura nossa, ela quer dizer o seguinte: liberdade e igualdade sem fraternidade, ela não dá certo. Porque uma liberdade exercida, digamos, numa plenitude de um líder, ela oprime os outros. Então a liberdade dos outros não aparece. Então, se não tiver a categoria da fraternidade, não tem liberdade para todos, dentro da comunidade, dentro do coletivo. Também a igualdade virou opressora. Por que fracassou, digamos, uma União Soviética? Porque ao ser imposta, aí vem as corrupções, os poderosos. É uma igualdade, quer dizer, eu vou igualar lá os pequenos, mas eu não estou igual lá. Eu não deixo eles participarem no poder. Foi uma das primeiras falhas que teve na Revolução Soviética, Revolução Russa, que depois deu a União Soviética. Foi essas falhas, faltou a categoria da fraternidade.
Então, e é isso aí, tem toda uma história. O pessoal, exatamente com preconceito de religião, que o século XIX foi muito forte, a Revolução Francesa foi verdadeiro, os iluministas, o quê? Foi um embate contra a religião. Marx vai lá dizer que a religião é o ópio do povo. Claro, do jeito que estava, agora ele não estudou a fé, a espiritualidade de Jesus, ele não bebeu nessa fonte. Até porque os estudos hermenêuticos e as fontes vivas descobertas no século XX, o Marx não podia saber. Nem Engels, que estudou o Evangelho, e a Rosa Luxemburgo, e o Kautsky. Eu tenho um livrão desse tamanho sobre o cristianismo do Kautsky, o cara de alto gabarito lá dos marxistas. Então, eu bebo nessa fonte. Eu tenho um privilégio de ter a ideologia da libertação na América Latina, ter vivido as SEB, ver o meu partido surgir de influência de SEB, de pastorais sociais da nossa igreja. Claro, também dos movimentos de esquerda radicais, que houve também. Mas a presença, essa presença fraternal, comunitária, ela é a grande fonte do PT. E o PT se distanciou disso. O PT tem que voltar a esta fonte se quiser renovar as suas bases e os seus princípios originários, que o fundamento, às vezes você chama de solidariedade, às vezes você vai chamar de democracia radical, mas não tem democracia radical sem fraternidade, meu irmão. Não tem, porque eu não posso tratar os outros de igual se não for como irmão. Eu respeito, que eu corrijo e aceito ser corrigido. Esse é o detalhe, irmão, é assim. Eu não posso só estar no pedestal. Eu corrijo, porque sou autoridade, ou porque tenho um cargo, ou tenho que ser um líder. Na Irmandade, tem que ir de volta. Duas mãos. O negócio é sério. Muito bem, então eu vou deixar aqui um convite para o Nazareno voltar depois para falarmos da política piauiense, brasileira, para falarmos de saúde e de educação, mas principalmente para você contar a sua história no PT. Você vai ficar me devendo essa. Hoje não pode, porque hoje a gente ia falar essencialmente de Igreja Católica e de Leão XIV. Nessa temática, para a gente fechar, que mais que você gostaria de frisar, de deixar como mensagem para esses católicos que agora estão sob o comando de Leão XIV? Eu quero dizer que hoje, diante de todas as informações que tenho, do que eu vi já sobre a vida do Leão XIV, eu vejo com muita esperança e otimismo. Acho até que ele pode ser, em relação a Francisco, até mais contundente do que Paulo VI foi João XXIII. Você sabe que, embora o Paulo VI tivesse uma visão muito aberta, Popular Progresso é realmente uma encíclica muito aberta para o mundo, lá ele vai até chegar ao ponto de permitir que até diante da tirania você possa, né, usar a força. Foi muito, muito forte. Mas eu diria que este Papa, pelas características dele, a vivência lá, ter morado, nascido nos Estados Unidos, ter toda essa coisa do Império, ver o Império em decadência e ter bebido na fonte da América Latina, vizinho ali do Bergoglio, no Peru. É um Yankee latino-americano. Exatamente. Ele ter essas duas nacionalidades, essa pegada dele. A gente tem que ver que a mãe, por exemplo, era espanhola. O pai era filho de italiano com francês. Então você vê, ele tem uma ascendência europeia, ele nasce na América do Norte e ele vive o seu bispado na comunidade latino-americana no Peru. Esse cara reuniu muitas qualidades e seguidor e amigo do Francisco. Tem Francis, né? Que é Francisco no próprio nome, carrega o peso aí do Francisco. Aí assumiu que é Leão XIV, com essa perspectiva de enfrentar as novas tecnologias, evitando as desigualdades com a inteligência artificial. Eu quero dizer assim, eu estou hoje, poderei mudar de ideia, otimista com o Leão XIV. Muito bem, muito obrigado por estar aqui no Pensar Piauí e dividir com a gente toda a sua sabedoria. Eu que agradeço. Deus abençoe esse trabalho seu de comunicação, esse Deus que é amor, esse Deus que é misericórdia, esse Deus que é mais fraternidade do que doutrina.